Louvado seja Deus. Paulo não temeu. A minha Bíblia diz que Paulo permaneceu, prevaleceu, e Deus deu vitória a Paulo. Por quê? Por causa da coragem. Paulo confiava no Senhor. Mais tarde sai a sentença de morte de Paulo. Por ele pregar, ele agora é condenado à morte. Guilhotina, se não me falha a memória. Paulo agora vai ser decapitado, degolado. Mas antes de morrer, não pense tu que ele murmurou. Não pense em você que Paulo agora reclama. Não! Ele faz uma oração dizendo assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta guardar agora é a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos guardarem a fé. O sangue descia e Paulo adorava. A minha Bíblia diz que a igreja antiga, a igreja dos mártires, está na história da igreja, no livro dos Hebreus. A Bíblia fala que os reis daquela época eram homens más. A Bíblia fala que os reis daquela época eram homens terríveis. Só para você ter uma noção, teve um rei chamado Maximiliano. A história diz que esse homem era tão mau, ele era tão bárbaro, e agora ele queria mostrar para o povo da cidade que ele era mau, que ele era bárbaro. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou os crentes, a igreja daquela época, e ele amarrou um a um em cada porte da cidade. Jogou produto químico, jogou combustível nos crentes, amarrado nos postes. Depois riscou fogo. E a cidade daquele rei endemoniado, daquele imperador terrível, ficou acesa a noite toda, com os crentes acesos, queimando. Ninguém negou a fé. Ninguém disse assim: não precisa me amarrar não, que eu não sou mais crente não, estou parando aqui. Ninguém negou a fé. Todos foram amarrados. Enquanto o fogo queimava, ele dizia: bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Eles eram jogados na arena. Sabe o que é arena? O Coliseu. Os leões famintos pegavam os crentes, reuniam o povo e diziam: ó, domingo vai ter show às 2 horas da tarde lá no Coliseu. Ia todo mundo ver o show. Sabe o que era o show? Ele jogar crente para os leões comer. Eles jogavam 30 crentes, 40 crentes, 100 crentes. Tinha muitos crentes que não chegavam nem a tocar o chão. Quando estava no alto, os leões vinham, abocanhava, comia, devorava. E lá em cima, na galeria, lá em cima, o povo olhava e descia para baixo, dobrava o joelho e aceitava Jesus como Salvador. Aí o rei quis entender por que matava 30, 60, aceitava Jesus. Matava 100, 200, aceitava Jesus. É que o povo que estava na galeria em cima via que quando o leão abocanhava o crente, descia um anjo de branco, pegava o crente pela mão e entrava com ele pelos portões celestiais. Aí aquelas pessoas de cima aceitavam Jesus. Não temas porque Deus é contigo. Não temas porque Deus é contigo. Deus está do teu lado, Ele não te deixa. Olhe para mim, senhores, por favor. Eu sei que olhar no meu rosto não é muito fácil. Tu olha na minha gravata, fica olhando aqui para frente. Eu ouvi dizer de uma família que estava lá no Coliseu e foi lançado para os leões matar a fome. E diz que estava o pai, o varão, a esposa e alguns filhos. Aí vieram os soldados, cataram 2 criancinhas e jogaram para os leões. Os leões comeram. Depois vieram catar mais 2 crianças, jogaram, os leões comeram. Quando ia jogar o varão agora vira para a esposa dele, tomado pelo Espírito Santo, coloca o dedo de profeta no rosto dela e diz assim: ó, tu não verás a morte. Ela olha e pensa consigo, ele se empolgou. Como que eu não vou ver a morte? Eu sou a próxima vítima, vão me jogar para os leões já. Quando vieram para o lado dela para pegar ela, ela desmaia. E quando ela abre os olhos, ela já estava sentada na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A minha Bíblia diz que Deus é fiel com a sua palavra. Glória a Deus. Os homens eram terríveis. Os homens perseguiam a igreja. Eu estava falando acerca da vida desse rei chamado Maximiliano, que queria provar que ele era mau. Esse imperador queria provar que ele era mau, queria provar que ele era bárbaro. Aí a história diz que esse homem disse assim: não, o que eu fiz é pouco, eu incendiei uma cidade com crente é pouco, eu quero provar que eu sou mais bárbaro, eu quero provar que eu sou mais terrível. O que eu vou fazer? Esse homem era tão mau que ele pegou a mãe dele e queimou ela em praça pública, assou ela em praça pública, para todo mundo ver que ele era ruim, que
que ele era mau. Ele se levantou contra a igreja do Senhor. E a história fala também de um menino que aceitou Jesus nos seus dias, chamado Lúcio. E quando Maximiliano olhou para Lúcio, ele disse para aquele jovem: ei, você teme o Senhor? E ele disse: sim, eu sou crente, eu temo o nome do Senhor. Aí ele fala para o moço: se é que você teme o Senhor, eu vou te jogar na fornalha, vou te jogar no fogo. E eles vêm e amarram o menino, e o menino estava lá, Lúcio estava todo amarrado. E quando aquele menino vai chegando perto do fogo, ele faz mais uma vez a pergunta: e aí, você ainda teme o Senhor? Ele disse: é claro que eu temo, meu senhor Maximiliano. Aí ele diz assim: então vou lhe dizer uma coisa, rapaz, esse fogo aí vai acabar com você. Agora o moço amarrado, irmão, ele já sentia o calor do fogo sapecar os pelos do seu braço. O rei olha para ele e diz assim: você vai morrer, esse fogo vai te consumir. Ele olha para o rei e diz assim, para o imperador Maximiliano, diz assim: ei, essa fornalha não é minha inimiga, pelo contrário, essa fornalha é a carruagem que vai me levar até Deus. Agora você vai ter que dar conta do meu sangue naquele dia. O que é isso, pastor? Eu entendo aqui, irmão, que Deus não chama covarde. Deus não chama crente que entra na igreja, fica 10 dias, passa por um vento, sai correndo. Ser crente não dá pra mim. Essa história de crente não dá pra mim. O que é isso? Eu aceitei Jesus, a minha vida virou um vendaval só. Tu tá pensando o que, meu filho? Quando tu chegar aqui, se tu for ouro primeiro, Deus vai te tacar no fogo. Ele vai te provar. A minha Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, que ele é oleiro. E quando ele é oleiro, ele quer saber se tu é vaso. Aí sabe o que ele faz com vaso e com barro? Ele começa a quebrar e vai quebrando, coloca na presa, na roda, e vai apertando, vai apertando, vai apertando, e lá vem luta, e lá vem prova, e lá vai o carro no vento, lá vai o emprego no vento, e o diabo está dizendo: ele vai parar, ela não vai aguentar, ela vai desistir. Lá vem a calúnia, lá vem a fofoca, e ele está lá, vem o vento, vem a chuva, e é vento em cima de vento, é problema em cima de problema, e ele está lá: Deus, eu te adoro, porque tu és Senhor da minha vida, eu te adoro, porque tu está comigo. Quem falou para você que aceitar Jesus Cristo e ficar no meio desse povo é um mar de rosa, é um mentiroso? Sabe por quê? Porque quando o pai ama o filho, ele prova o filho, ele testa o filho, ele ensina o filho a pescar e caçar. Tem que crescer, tem que aprender. Oh, Deus está falando contigo, está falando comigo aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quer sentir aí? Levante a tua mão para cima e dê uma rajada de glória. O inimigo chega diante do trono de Deus e diz assim: ó, estou aqui, Senhor. Aí o Senhor fala: mas você estava onde? Eu estava passeando. Estava passeando, eu estava rodeando a terra. Aí Deus pergunta para ele: como vai o meu servo Jó? Jó? Servo temente e fiel. Oh, quem vai dar testemunho de você vai ser o próprio diabo nessa noite. Oh, temente e fiel. Aí o diabo vem com a sua astúcia. Também o Senhor o cercou de bens. O Senhor deu servo, deu serva, deu uma esposa linda, deu gado, deu rebanho, ovelhas, camelo. O homem é rico, é por isso que ele te adora. Aí o Senhor diz: não, Satanás, ele me adora pelo que eu sou, não pelo que eu dei para ele. Filho, tem gente que vem para a igreja só para receber bênção. Vem falar que crente é abençoado, vem falar que crente prospera, aí vem para a igreja para receber bênção. Aí chega aqui Jesus, taca ele na roda, taca ele no Getsemane, prensa do óleo. E ali sai o óleo, ali sai as lágrimas. E o crente vai se apertando, Deus, Deus, Deus. Só que não murmura. Quando é soldado, não murmura. Oh, Deus está falando, meu filho. Eu estou sentindo a presença dele falar nesse lugar. O que é que o inimigo fala? Deixa eu ir lá, deixa eu tomar tudo que ele tem para o senhor ver, se ele não vai negar o teu nome. Vai, Satanás. A minha Bíblia diz que levanta um vento ocidental. Os camelos de Jó desaparecem os servos. A minha Bíblia diz que ele tinha 7 filhos. E era churrasco todo dia. Cada dia o churrasco era na casa de um filho. Jó fazia churrasco todo dia. 7 dias por semana tinha um lugar diferente para ele comer carne assada. É coisa melhor, irmão?
Agora morrem os filhos, morrem os servos, acaba tudo. E de tudo que ele tinha sobra um caco de telha e uma lepra para ele se coçar. Crente é desse jeito. Ele perde os amigos e não nega a fé. Perde o carro e não nega a fé. Perde o emprego e não nega a fé. E por que não dizer que muitos já perderam a esposa, já perderam o esposo, já perdeu os filhos e não negou a fé? E o cão está dizendo: eu não posso com ele. É isso que ele vai falar nessa noite. É isso que ele vai falar. Eu não posso com essa moça, eu não posso com esse moço, eu não posso com esse obreiro, eu não posso com esse cantor, eu não posso. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: Senhor, receba a presença de Deus aí agora. Não, é só agora. Suta, suta, xarai, tá sentindo, moça? Xarai, andai, candaraba, candarai. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Levante a tua mão, só você que é batizado com o Espírito Santo, e comece a falar em língua. Agora! A minha Bíblia diz que Jó permaneceu fiel até o fim, e do que Jó tinha, Deus lhe deu em dobro, Deus lhe restituiu em dobro. Quando você não serviu o Senhor e chegou aqui, você tinha carro e o carro se foi. É o que Deus está me mostrando aqui. Você tinha casa e a casa se foi. Mas o Senhor me manda lhe dizer que Ele não queria usar nada que era do diabo. Ele não queria usar nada que você trouxe de lá. Mas Ele vai te dar tudo novo e vai te dar em dobro. Você consegue levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor? Então faça isso pelo amor de Deus. Oh, louvado seja Deus. Paulo não temeu. A minha Bíblia diz que Deus chama um menino chamado Davi para o seu exército e o consagra para ser o rei de Israel por causa da sua coragem. Não temia nada. A história diz que esse menino era pastor de ovelhas. Olhe para mim, por favor. Deus está falando e eu estou entendendo aqui. Tem crente no propósito com Deus aí atrás, e eu sei que você está ligado nessa afiação. A minha Bíblia diz que Davi era pastor de ovelha, ele pastoreava ovelha. Num certo dia sai do meio da floresta, sai do meio do mato um leão, e esse leão vem e abocana uma ovelha. A minha Bíblia diz que Davi parte para cima do leão. Quem é esse leão aqui, hein? Falso leão, Satanás. Ele representa Satanás, esse leão. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava na vida de Davi, e ele parte para cima do leão. Tu vai sair, vai partir para cima do leão. O leão que tem tentado fechar a tua boca, o leão que tem tentado acabar com o teu ministério, o leão que tem tentado frustrar as promessas de Deus na tua vida. Tu vai partir para cima dele nessa noite, clamando o sangue de Jesus, e Deus vai te dar vitória, porque Deus é na tua vida. A minha Bíblia diz que um pastorzinho de ovelha estava lá, cajado na mão, pastoreando.
agora sai um urso, representante da morte, e parte para cima da ovelha de Davi, pega a ovelha. Só que Davi era pastor corajoso. Oh, louvado seja Deus. Deus não chama covarde. Davi parte para cima do urso. Tu sabe quanto pesava uma patada daquele urso que pegou a ovelhinha de Davi? Segundo a ciência, chegava a pesar 600 quilos. O impacto da patada daquele urso pesava a mão do urso, 600 quilos aproximadamente. Mas a mão de Deus sobre a mão de Davi pesou mais. A minha Bíblia diz que ele vai e pega o urso e o quebra, e o fere e o mata, e o urso cai. Ele pega a ovelha. Coragem. Depois ele sai a pelejar pelo exército de Israel, um jovem menino. E quando ele vai pelo caminho, ele ouve um gigante grandão dizer: não há Deus em Israel. Daí o homem: para que lute comigo, e eu vou provar para vocês que não existe Deus em Israel. O rei estava desviado, que era Saul. Os outros soldados todos frouxos, covardes, com medo escondido. Mas Davi era corajoso. Deus está cansado de soldado covarde. Deus está cansado de soldado medroso. Deus vai levantar Davi aqui nessa noite. Oh, Deus. Tem Davi aqui, igreja? Tem? Cadê Davi? Davi adora. Davi não tem medo de urso. Davi não tem medo de gigante. Davi não tem medo de gigante. Cadê o Davi de Deus? Levante a mão, Davi. Ei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não temeu. A Bíblia fala no livro de Mateus, já vou concluir já, mas a minha Bíblia fala no Evangelho de Mateus 4, 14 e 27. Mateus 14 e 27. Jesus está pregando, e ele está instruindo, ele está ensinando. E de repente ele fala para os discípulos: agora vocês vão entrar no navio, no barco, e vão partir para o outro lado. Olhe para mim, vão partir para o outro lado. E quando os discípulos pegam mar,